Amados irmãos e irmãs, as leituras que nós acabamos de escutar nos ensinam mais uma vez sobre o sentido da profecia bíblica. O profeta não é um adivinho. Essa é uma concepção errônea que muitas pessoas têm, como se tivesse uma bola de cristal. Deus falou no ouvido dele, e ele exatamente sabe o que vai acontecer no futuro. Isso é uma visão errônea do dado bíblico. O profeta, na realidade, é alguém que foi chamado por Deus, que a voz de Deus ecoou na sua interioridade. E quando nós vemos os vários profetas da história bíblica, nós percebemos exatamente que o chamado de Deus se dirige a pessoas de classes sociais diferentes, de tipos diferentes. Por exemplo, alguns são sacerdotes, como Isaías, Amós, que era uma espécie de cuidador de sicômoros, de vaqueiro. Então Deus chama aqueles que Ele quer e quando quer. E qual que é a finalidade do chamado de Deus para o profeta? É que o profeta utilize a única força que ele tem, que não é das armas, nem da beleza, nem do sucesso humano. Use a sua própria boca, use a sua língua, para proclamar a palavra de Deus para as pessoas. Nesse sentido, então, o profeta ele é indefeso, ele não pode contar com os poderes deste mundo. Quando nós olhamos para os profetas, então, à luz do mundo, parece que eles são insignificantes. Porém, eles têm o maior de todos os poderes, que é Deus. É Deus que está com eles, que os sustenta nessa caminhada de ser instrumento de conversão para o povo. Então, o profeta verdadeiro não é aquele que fala o que o povo quer ouvir. Como que nós sabemos quem é falso ou verdadeiro profeta? Quando alguém manipula a palavra de Deus, o Evangelho, para ter multidões ao seu redor, quando deixa de apresentar a dureza da palavra de Deus para ser insensado, quando ele se coloca em primeiro lugar e não a palavra de Cristo, cuidado. Essa pessoa está se valendo da palavra de Deus para vendê-la, para ele estar em primeiro lugar e não o reino de Deus que anuncia. O próprio Jesus nos exortou no Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7, sobre os falsos profetas, dizendo que pelos frutos vós os conhecereis. Então o povo de Deus não pode ficar somente na beleza da oratória, na beleza, ou inclusive física do pregador. Tem que olhar os frutos, tem que olhar o testemunho de vida. Porque o próprio Jesus vai dizer exatamente que uma árvore boa, ela dá frutos bons. E o Papa sempre diz isso para nós, dizendo sobre o discernimento. Então, pelo batismo, nós recebemos o Espírito Santo com seus 7 dons. E 2 dos dons do Espírito Santo são estes, sabedoria e entendimento. O que é o entendimento? É a inteligência da fé, que o povo de Deus se entregando a Cristo, sendo exortado pela palavra, desenvolve uma sensibilidade para perceber se aquela pregação vem ou não de Deus. Só que para você perceber isso, você precisa deixar que essa unção espiritual aconteça na sua vida e você esteja unido à igreja. Então os profetas, eles serão incompreendidos, porque a tendência das pessoas é quererem viver na rotina e querer que Deus justifique os seus pecados. Aquela frase que a gente fala vox populi vox dei, ou seja, a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre é verdade. Ao longo da história bíblica, o povo que se dizia de Deus, em vez de preferir o Senhor, preferiu o quê? Preferiu fazer o bezerro de ouro. Dê uma olhada lá em Êxodo capítulos 33, 34. O povo que se dizia de Deus se colocou contra Moisés, que o tirou da terra da escravidão para conduzir para a terra prometida. O mesmo povo aqui que se diz religioso, que serve a Deus, agora se reúne contra Jeremias dentro da casa do Senhor. Veja, dentro da casa do Senhor, o povo não quer escutar uma palavra que o chame à conversão. Olha o que Jeremias falou para eles. Na realidade, isso diz o Senhor: se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, ou seja, segundo a palavra que vos dei, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude para a vossa orientação, e que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda Silo,
e farei dessa cidade uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Onde já se viu Jeremias se dizer profeta de Deus e pregar isso? Politicamente incorreto na época de Jeremias, sabe por quê? Porque na época havia muitos profetas de uma tradição bíblica que dizia que Jerusalém é a cidade de Deus, Jerusalém é a cidade do rei Davi, e nós somos o povo de Deus, e nada de mal vai acontecer, porque Deus habita essa cidade. Inclusive há salmos na Bíblia que afirmam isso. Então muitos falavam, o que Jeremias está ensinando está contra a ortodoxia, está contra aquilo que nós acreditamos. Mas veja, é verdade que Deus habita no meio da cidade, que habita no meio do povo, mas isso não autoriza o povo a viver de qualquer jeito. É verdade que também nós somos povo de Deus, que nós somos corpo de Cristo, templos do Espírito Santo, que o Senhor faz por meio da igreja maravilhas, mas isso não nos autoriza de maneira alguma a não escutar a palavra do Senhor, porque a palavra de Cristo e dos profetas se dirige em primeiro lugar a quem? A nós que estamos na igreja, a nós que escutamos o Evangelho. O próprio Senhor Jesus falou o seguinte: a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, se você conhece profundamente a palavra, se você tem consciência, se a igreja, na sua vocação profética, nos ensina, por que insistir em teimosia e egoísmo e, às vezes, inclusive, usando o nome de Deus em vão para justificar certas posturas? Então, não é novidade certas coisas que acontecem no meio de nós, não é. A palavra de Deus está aqui para nos ensinar exatamente isso. Sempre houve, há e haverá pessoas mal intencionadas dentro da igreja ou no meio do povo de Deus, sempre. Cabe a nós nos formarmos, cabe a nós termos uma atitude de fidelidade à igreja, de discernimento espiritual, para nós não cairmos no primeiro conto de qualquer um que, colocando a Bíblia debaixo do braço, não sabe nem aquilo que está dizendo. Eu sempre olho com preocupação, e aqui nas missas da Rede Vida, eu sempre fiz esse critério, sempre defendi isso, que os nossos católicos do Brasil precisam dar um salto no conhecimento do catecismo, no conhecimento da Sagrada Escritura. Porque não é possível. Para construir a minha casa, uma casa boa, eu quero contratar o melhor engenheiro. Não é assim? Contrato um bom arquiteto. Para cuidar da minha saúde, eu não quero ir a qualquer médico. Se eu tiver condição, eu quero ir ao melhor médico da cidade, não é isso? Por exemplo, para adquirir uma propriedade, eu vou a um corretor que é especialista naquele local. Ora, se nós temos cuidado com essas coisas que são materiais, inclusive biológica, por que nós, aqui no Brasil, não temos cuidado com aqueles que pregam a palavra de Deus? A pessoa mal se converteu e coloca a Bíblia debaixo do braço e começa a pregar sobre Cristo e a falar todo tipo de asneira. No campo da teologia e da reflexão da fé, não vale bela intenção. Nós temos inclusive um ditado popular que diz que de belas intenções o inferno está cheio. Um erro médico nós conseguimos verificar as consequências, nós não conseguimos? Mata a pessoa, deixa a pessoa aleijada. Um erro de cálculo do engenheiro pode levar a ponte ou a casa a cair. E o erro da formação na fé, será que a gente consegue verificar? As consequências na vida de uma pessoa que, não sendo ensinada na verdade da fé e da doutrina da igreja, assume uma visão de Deus totalmente errônea que não corresponde àquilo que Cristo quis nos ensinar? O assunto é sério, gente, muito sério. Então, às vezes nós tratamos a fé, nós tratamos as coisas de Deus de qualquer jeito, quando nós deveríamos dar a maior força e a maior atenção a tudo isso. O próprio Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Quando nós temos o desejo por Deus, nós procuramos nos formar. Às vezes as pessoas dizem o seguinte: olha, na igreja católica falta estudo bíblico, falta formação, falta catequese. Aí o padre promove estudo bíblico na paróquia, promove catequese, a diocese promove, e aqueles que mais pediram nunca aparecem.
A contradição ela é evidente. Mas nós estamos numa época que isso está mudando. As novas gerações de católicos, não toda, mas uma grande parte, inclusive, está percebendo a necessidade de se aprofundar na fé. E veja, olha o que nós vemos no Evangelho hoje. Uma questão que, para nós aprofundarmos até hoje, o Evangelho é curto, para ter tempo para falar e fazer uma catequese grande aqui. Esse Evangelho, por exemplo, é utilizado por grandes leva de protestantes para atacar a fé da igreja em Maria. Porque que o Evangelho nos diz, no versículo 55, o seguinte, do Evangelho de Mateus, tem isso também no capítulo 6 de Marcos. Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Aí o desavisado pega essa Bíblia, vai ao católico somente de nome que não escutou e fala assim, está vendo? A igreja católica nunca pregou a Bíblia. Ela sempre enganou vocês. Ela sempre escondeu que Jesus tinha irmãos. Você está aprendendo errado nessa igreja católica. Pelo amor de Deus, não é verdade? Nós estudamos teologia 4 anos, eu estudei mais 3 anos de mestrado, vou ficar mais 3 anos doutorando na área de Sagrada Escritura. Será que nós somos tão incoerentes assim? Como que nós vamos sair daqui dessa resposta? A grande questão aqui não é se é irmãos biológicos, a grande questão é que Maria não deveria ser motivo de divisão entre os cristãos. Deveria ser motivo de unidade. Maria, mãe de Deus, ninguém nega isso, o mistério da encarnação, que Maria deu abertura. Do ponto de vista bíblico, para nós concluirmos aqui, não dá para nós falarmos necessariamente que essas pessoas são filhas da Virgem Maria, ou filhos. Dá para falar que são irmãos de Jesus, mas não filhos da Virgem Maria. Em nenhum momento se diz que eles eram as suas irmãs, seus irmãos, filhos da Virgem Maria. Somente sobre Jesus fala que é filho da Virgem Maria. Tem um texto na carta aos Colossenses, que tem um termo primo em grego, aí eles falam, mas por que não usou o termo primo aqui? Poderia ter usado o termo primo aqui, não desabona isso, mas usa o termo irmãos para ou uma origem do hebraico, que irmão era os parentes mais próximos, ou porque de fato poderiam ser filhos de José. Então, do ponto de vista bíblico, não dá para usar esse texto para falar, está vendo? Jesus, esses irmãos de Jesus eram filhos da Virgem Maria. Não dá. Como também não dá para dizer que eles não eram. Nós, então, na Igreja Católica, entendemos a Sagrada Escritura juntamente com os ortodoxos, mais do que aqui essa questão sobre que, no fundo, não são filhos da Virgem Maria, são irmãos de Jesus, parentes próximos, até filhos de José. Mas o texto bíblico não dá margem para afirmar categoricamente que são filhos da Virgem Maria. Veja, uma questão simples, objetiva, que leva muitos católicos a abandonarem a igreja, porque não tem informação profunda sobre o texto. Para nós concluirmos aqui, o mais importante desse texto não é isso. O profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. Às vezes o profeta, quando fala a verdade, ele provoca a opressão, a perseguição dentro da sua própria casa. Então, gente, vamos abrir os nossos ouvidos para escutar os profetas de Deus. Quando você vem à igreja, você não vem para a igreja para escutar o que lhe agrada. Você vem à igreja para escutar o que Cristo tem a ensinar. Muitas vezes você vai sair daqui da igreja com o coração ardendo, doloroso, porque a palavra de Deus te tocou, te chama à conversão. Tem dia que a profecia da palavra será para nos dar esperança, que seja esperança, alegria, chamada à conversão, mas que seja a nossa humildade, porque somente os humildes são aqueles que acolhem a palavra de Deus e reconhecem a verdadeira profecia. Pois se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Que Deus envie para a igreja do Brasil diáconos, padres, bispos, leigos, que queiram anunciar Cristo, servir a Cristo e não a opinião passageira e inepta de muitas pessoas. Nós vamos continuar essa Santa Missa agradecendo a Cristo pela profecia e a pregação da palavra, cantando.